te ver. Seja muito bem-vindo, Jurandir. Hoje você fala de onde? Você está falando do Brasil, está falando dos Estados Unidos, está falando do Panamá? De onde você está falando? Não, Manaus. Eu estou aqui em Manaus? Manaus. Não, beleza. Isso. Você se importa de, em poucos minutinhos aí, passar um pouco da sua experiência com a Bolsa de Valores, como que era antes da gente fazer as nossas mentorias e o que que mudou depois da gente fazer as nossas mentorias? Sim, E sim, claro. muito obrigado pela gentileza de estar compartilhando sua história aqui. A gente está junto sempre. Não, é bom passar o pessoal, né? Eu já estou aposentado lá pelo INSS, né? Lá pelo governo, mas eu tenho 62 anos, para ter ideia, né? Eu sou oficial da Marinha Mercante, né? Eu sou comandante de navio e hoje em dia eu só faço inspeção em navios, há 15 anos já. E a partir de uns 57 para 58 anos, eu comecei a me assustar e vendo esse futuro em que o Gui falou de um futuro sombrio, né? Eu não E comecei a querer buscar alguma coisa para poder me safar realmente de um futuro e melhorar, né? Ou pelo menos manter o meu padrão. E eu fui um consumidor, quanto mais lá de relatórios de casa de análise, né? E cheguei ao ponto de ter, o Gui viu isso em uma mentoria especial que a gente fez junto, de vários fundos, né? Eu tinha fundo de tudo. O cara inventava o fundo de uma janela, agora também o fundo lá, e qual o fundo? E fundo de small cap, small cap, blue chips, de mid chips, todas elas eu entrava lá, atirando realmente para tudo quanto era lado, tentando ver se em alguma eu ia me dar bem, né? Fundo E de ao cripto? Lembra que tinha fundo de cripto, cripto? eu tinha de cripto e ainda tinha Bitcoin, né? Eu tinha o Hash 11, ainda tinha Bitcoin. E tinha fundo de ouro, tinha fundo de prata, tinha fundo de dólar, tinha fundo de tudo, fundo do fundo, tinha tudo, né? E era uma loucura. E de ações também a mesma coisa. Vinha as dicas e a gente comprava, né? E eu cheguei a ter 42 ações, mas empresas, né? E não a quantidade de uma empresa. Eram realmente empresas diferentes. Era uma loucura, eu não conseguia acompanhar aquilo. E o mais incrível, né, que era só negativo ou ficava no 0 a 0. O 0 a 0 estava até bom, o negócio aqui ia só no negativo. Eu falei, eu estava entrando já em um certo desespero. E eu nunca me contentei com a coisa que sempre passaram nesses relatórios, que a ação tal ela está negociando a 3 vezes, a ação tal está negociando a 5 vezes. Eu falei, bom, esse cara tem uma bola de cristal que eu não tenho. Onde é que ele vê isso? Onde é que ele sabe isso? Um tipo de informação realmente privilegiada. E eu sempre procurava ter isso e não conseguia. Até que eu achei o Gui em um programa de televisão, né, que tinha, né, uma televisão fechada, né? E onde é que eu comecei a ver que ele falava sobre o fundamentalismo e começou a dar dicas e comecei a ver que tinha tudo a ver com o que eu ansiava, né? O que eu necessitava. Eu queria eu mesmo gerenciar a minha vida, não botar na mão de outros e não botar em um gerenciador de fundos, né? Eu queria eu mesmo realmente fazer análise, ver se era aquilo, porque a gente sempre sabe que tem uma tendência ou outra e realmente oculta nessas indicações. E foi uma coisa interessante, né? Do negativo, né? E de 0 a 0 para o negativo, eu com muito menos ações, cortando muitos fundos, praticamente zerando, a gente saiu de um negativo lá para um positivo de quase 8%. Né? E daí a gente aprende. Eu acho que a grande vantagem é que o Gui ele nos ensina a sermos independentes, a pensarmos, analisarmos e ver, e não ficar dependente de alguém, inclusive até dele mesmo. Né? É verdade, é verdade. E foi muito interessante também, no seu caso, né, que você tinha um anseio, que você me confessou quando a gente fez a mentoria, né, de sair do Brasil, porque você tem uma filha morando hoje nos Estados Unidos, e ter condições de bancar o seu padrão de vida lá nos Estados Unidos, você com a sua esposa, para que você pudesse morar perto da sua filha. E hoje, conta para o pessoal como é que foi essa mudança. E em quanto tempo isso aconteceu?
Isso aí foi uma coisa interessante, né? Antes que o pessoal pense que é luxúria, né? Aqui em Manaus eles chamam de luxar. O cara está luxando, está ficando com luxo, mas não é. Era uma certa necessidade, é um problema antigo que a minha filha teve e que tinha que ter um acompanhamento mais de perto, e eu me via um pouco mal, ela estando longe, né? Ela é de um segundo casamento meu e somos separados. E eu tinha essa necessidade, mas estava complicado até para eu ficar aqui, imagine eu ficar lá, né? E de um tipo de manobra que a gente começou a ver, um tipo de operações juntando a parte de dividendos, parte de boas ações, de boas pagadoras e também com opções. A gente, em termos mais ou menos de 2 a 3 meses, a gente começou a gerar renda capaz de a gente conseguir fazer isso. Hoje, eu acabo revezando entre Manaus e o Brasil inteiro, porque eu faço inspeção brasileira, e lá os Estados Unidos, porque eu estou com um processo de visto lá para trabalho lá, e eu tenho que manter a minha certificação. E lá eu não posso trabalhar, eu tenho que voltar aqui. Então, existe um mínimo que eu tenho que fazer no ano. Mas eu estou sempre lá, e isso já com um padrão tranquilo, bom, e sem dormindo tranquilo, o mais importante. Isso é o mais importante, sem dúvidas, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Jurandir, pela sua contribuição, pela sua participação. Né, o caso do Jurandir é um caso muito interessante, né, porque em muito pouco tempo a gente fez uma grande limpeza na carteira dele. Como ele falou, é uma carteira completamente pulverizada, completamente diversificada, e isso faz com que a gente jogue por terra esse mito da diversificação, que vocês ouvem falar muito por aí. Isso é uma das armadilhas, né? Vocês precisam entender que o sistema ele não ganha com o seu lucro, o sistema ganha com a quantidade de operações que você faz. Então é por isso que eles pregam essa questão da diversificação, igual fizeram com o Jurandir aí, quase 50 empresas na carteira, uma infinidade de fundos, né? O dinheiro espalhado num monte de corretora. E o que era pior, com toda essa diversificação, ele estava perdendo em tudo. Em uma mentoria que a gente fez de 2 meses, a gente conseguiu enxugar tudo isso, concentramos o dinheiro todo numa corretora só, acabamos com os fundos, né, porque a gente não quer ninguém tomando conta do nosso dinheiro. Vocês vão aprender aqui que vocês mesmos têm que ser seus próprios gestores, né, vocês têm que tomar suas próprias decisões. A carteira do Jurandir, se não me engano, ela saiu desse monte de coisa para coisa em torno de 8 a 10 empresas. Né? Isso, correto. E com toda essa mudança, ele saiu de um financeiro negativo, que, se não me engano, estava em torno de 50, 60 mil reais, isso durante esse processo, tá? De 1 a 2 meses. Saiu de 50, 60 mil negativo, passou para 10 a 20 mil positivo, só durante esse processo. E a partir daí, com as operações que ele passou a fazer com as opções, ele conseguiu bancar o custo de vida de ter uma casa nos Estados Unidos, que era o sonho dele, de poder estar perto da filha, acompanhando a filha lá na jornada dela nos Estados Unidos. E esse tipo de exemplo, galera, que eu vou trazer vários para vocês aqui ao longo desse evento, é de pessoas como eu, pessoas como você, né, de carne e osso, né, que passam pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas dificuldades, e é legal trazer esse tipo de exemplo aqui para vocês saberem que isso pode estar acontecendo com cada um de vocês também. Jurandir, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado e parabéns aí pelo resultado que você vem obtendo na Bolsa de Valores. Mais uma vez, a minha gratidão lá por ter realmente me dado uma luz, né? Ter dado um caminho aonde isso acho que é o mais importante, acho que todo mundo está querendo também, né? Um tipo de direcionamento e sem ficar escravo. É isso aí. Isso eu acho mais Fundamental. Obrigado. Obrigado, Jurandir. Grande abraço para você.